Os polímeros são macromoléculas constituídas por unidades menores, os monômeros. Os monômeros ligam-se entre si através de ligações covalentes. O termo polímero deriva do grego poly, muitas, e meros, partes. Os meros são as unidades que se repetem em um polímero. O monômero é a molécula constituída por um único mero e o polímero é constituído por vários meros. A polimerização é o nome dado à reação de formação dos polímeros. O grau de polimerização refere-se ao número de meros em uma cadeia polimérica. A história da humanidade é relacionada com o uso de polímeros naturais, como couro, lã, algodão e madeira. Atualmente, muitos utensílios utilizados no cotidiano são produzidos a partir de polímeros sintéticos. Meu nome é Thaís e eu vou falar sobre o que são monômeros e os tipos existentes. Um monômero é uma molécula que forma a unidade básica dos polímeros, que são os blocos de construção das proteínas. Os monômeros se ligam a outros monômeros para formar moléculas de cadeias repetidas através de um processo conhecido como polimerização. Os monômeros podem ser de origem natural ou sintética. Como os monômeros representam uma enorme classe de moléculas, eles são comumente categorizados em vários subgrupos, como açúcares, álcoois, aminas, acrílicos e epóxidos. O termo monômero combina o prefixo mono, que significa um, e o sufixo mer, que significa parte. Eles também podem se conectar para formar estruturas menores. Um dímero é composto por 2 monômeros e um trímero, 3, por exemplo. Os polímeros podem consistir em muitas milhares dessas unidades. As propriedades estruturais de um polímero dependem da disposição dos monômeros dos quais ele é composto. Isso pode afetar sua solubilidade em água, seu ponto de fusão, sua reatividade química ou sua durabilidade. Dois polímeros podem conter as mesmas moléculas de monômero, mas devido a seus arranjos, eles podem ter propriedades diferentes. Tipos de monômeros. Há 4 tipos principais de monômeros: aminoácidos, nucleotídeos, monossacarídeos e ácidos graxos. Esses monômeros formam os tipos básicos de macromoléculas: proteínas, ácidos nucleicos, carboidratos e lipídios. Aminoácidos. Aminoácidos são monômeros naturais que servem de estrutura para proteínas. Nucleotídeos. Os nucleotídeos são monômeros que se ligam para formarem ácidos nucleicos, que são a estrutura do RNA e do DNA. Os nucleotídeos possuem 3 componentes: uma base nitrogenada, um grupo fosfato e um açúcar de 5 carbonos. Monossacarídeos. Os monossacarídeos são monômeros e a forma mais simples de um açúcar. Eles são as unidades básicas dos carboidratos, que armazenam energia nos animais e nas plantas e dão a estrutura da parede celular vegetal. Ácidos graxos. Os ácidos graxos são monômeros que formam muitos tipos de lipídios, que são os 4 tipos de macromoléculas biológicas. Classificação dos polímeros a partir da natureza. Os polímeros podem ser de origem natural ou sintéticos. Os naturais são obtidos diretamente da natureza. É o caso das proteínas, amido e celulose. As proteínas estão presentes em todo ser vivo, compostas de aminoácidos que atuam como enzimas, catalisando reações químicas e estão no sistema imunológico. Alimentos de origem animal são grandes fontes de proteínas, pois possuem aminoácidos essenciais. Amido, composto de carboidratos simples como a glicose, são importantes nos processos metabólicos para a manutenção da vida. Encontrado em vegetais, é um açúcar de reserva energética. Celulose. Ela possui uma parede celular, é um açúcar grande e, para ser quebrada em pequenas partes, é preciso de uma enzima chamada celulases. Industrialmente, a celulose da madeira é usada na fabricação de papel. Eu vou falar sobre a classificação a partir do método de obtenção. Os polímeros podem ser classificados conforme o modo de polimeração. Polímeros de adição é a maior classe de polímeros, são polímeros obtidos pela adição de um único monômero. Copolímeros são polímeros obtidos pela adição de 2 monômeros diferentes. Polímeros de condensação, que são polímeros obtidos pela adição de 2 monômeros diferentes com a eliminação de uma molécula pequena, geralmente a água. Os polímeros podem ser classificados de acordo com seu comportamento mecânico, sendo dividido em termoplásticos, termofixos ou termorrígidos e elastômeros. Os termoplásticos e termofixos compõem os plásticos que são materiais sólidos à temperatura ambiente. O primeiro se refere a plásticos com a capacidade de amolecer e fluir com a aplicação de temperatura, sendo que esse processo é totalmente reversível e pode ser repetido.
A maioria dos polímeros que apresentam arranjos lineares ou estruturas ramificadas com cadeias flexíveis são termoplásticos. Os termofixos, porém, são polímeros em rede, isto é, apresentam ligações cruzadas covalentes entre as cadeias moleculares e adjacentes. Com isso, após o processo de solidificação, conhecido como cura, o material torna-se rígido e não amolece sob aquecimento. Por fim, os elastômeros são classificados pela habilidade de serem deformados em níveis elevados e tornarem elasticamente as suas formas originais, isto é, resultado das ligações cruzadas presentes no polímero, as quais realizam uma força que permite o retorno da cadeia às suas conformações não deformadas. Polímeros biodegradáveis. Os polímeros biodegradáveis são materiais que se degradam pela ação de micro-organismos naturais, como bactérias, fungos e algas. Se estiverem em condições favoráveis de biodegradação, podem ser consumidos em semanas ou meses. Eles podem ser derivados de fontes naturais, como milho, celulose, batata e cana-de-açúcar. Podem ser sintetizados por bactérias, ou até mesmo terem origem de fonte animal, como quitina, quitosana e proteínas. Outros polímeros biodegradáveis podem ser obtidos das fontes fósseis, como petróleo, mistura entre biomassa e petróleo, policaprolactonas, conhecido como PCl, poliesteramidas. Entre os polímeros biodegradáveis, os que têm chamado mais atenção são os derivados de fontes renováveis, por conta do menor impacto ambiental que é causado em relação à sua origem. A nomenclatura usual dos polímeros utiliza o prefixo poli, seguido do nome usual do monômero que forma o material, e nem sempre entre parênteses, como por exemplo o polietieno. Já o acrílico utiliza parêntese em sua nomenclatura usual, poli-metil-metacrilato. No caso de copolímeros, ou seja, compostos formados por mais de um tipo de polímero, a nomenclatura usual não utiliza o prefixo poli, apenas os polímeros que compõem a cadeia polimérica, como por exemplo o ABS, acrilonitrila, butadieno, estireno. E em casos de materiais elastoméricos com características semelhantes às borrachas, utiliza-se o termo borracha de seguida da sigla do polímero que compõe o material. Por exemplo, borracha de SBR, estireno e butadieno. Tem ainda a nomenclatura comercial dos polímeros, ou seja, a marca registrada dos materiais comercializados. Independente da empresa que produz esse material, temos o acrílico, que nada é mais do que o poli-metil-metacrilato ou poli-metacrilato de metila. Comumente, o nome comercial que está atrelado a determinado polímero é o da empresa que descobriu o material ou que comercializou mesmo assim que descoberto, como acontece com a poliamida 6,6. A polimerização é uma reação em que as pequenas moléculas, denominadas monômeros, se combinam quimicamente para formar estruturas mais longas, macromoléculas. Existem dois tipos de polimerização, por condensação e por adição. A polimerização por adição. Os polímeros feitos por reações de adição constituem um principal processo de produção de plástico. Para que as estruturas se liguem, é necessária a existência de insaturações. Essas insaturações, apenas as ligações π, serão rompidas. Assim, uma valência livre de cada carbono surgirá na extremidade da molécula. Desta forma, as moléculas serão adicionadas umas às outras repetidas vezes. Nas reações por adição, podem gerar dois tipos de polímeros: homopolímeros, quando os meros são iguais,
e copolímeros, quando os meros são diferentes. Na polimerização por condensação, não há necessidade do monômero possuir insaturação. Porém, é necessário que o monômero seja bifuncional, isto é, que apresente grupos funcional repetido 2 vezes. Por exemplo, deve ser um diálcool ou diácido carboxílico.